E aí, tudo bom? Espero aí que todos estejam bem. Gostaria de agradecer mais uma vez aí pela sua atenção e o seu tempo. Você já passou por alguma situação onde se depara com alguma coisa ali no seu prato, alguém te serviu que, cara, aquilo ali não te cai bem, ou você às vezes tem alguma restrição em comer? Ou você conhece uma pessoa que já passou por isso, ou às vezes tem essa dificuldade em comer algum tipo de alimento, seja, sei lá, uma fruta, uma salada, uma verdura, ou outro tipo de alimento, né? Mas o que você às vezes para pensar o que aconteceu para aquela pessoa passar por isso, né? Então é exatamente isso que eu queria partilhar com vocês aí essa semana. Uma cliente que eu tenho aqui, durante 2 meses eu atendi ela e ela passou exatamente por isso. Ela tinha uma dificuldade de se alimentar de algumas coisas. Por uma situação que aconteceu na infância dela, onde a mãe colocava ela sentada na mesa e só falava que ela sairia dali depois que ela comesse tudo que a mãe serviu, e aí deixava em cima da mesa uma cinta. Então ela criou um certo trauma em relação a algumas coisas. Hoje ela já é adulta, mas aquilo ali impactou na vida dela em várias outras coisas. Então, em algumas dessas conversas que a gente acabou tendo, logo no início, assim, eu identifiquei essa situação e já propus para ela um desafio para ver como é que ela ia lidar com aquilo, né? Porque além dessa dificuldade que ela tinha, da imposição com algumas coisas, isso acarretava em quê? Ela tinha dificuldade em ser obediente também. E outra coisa que ela tinha era, às vezes, um negócio da autoestima dela. E ela passava pelo momento da vida dela que ela fez alguns exames de saúde e não estava muito bem. E ela tinha que se alimentar de algumas coisas e alimentos que fizessem bem para ela, né? Não só comer aquilo que ela tinha vontade, como até então ela vinha fazendo. Bom, aí eu propus esse desafio para ela, né? De pelo menos aí na semana ela começar a se apresentar para alguns alimentos diferentes, né? Falar, olha, vamos colocar assim, na semana você come assim 3 alimentos diferentes, né? Eu não vou te impor, vamos aqui usar o seu conhecimento que você tem. Você sabe que aquilo ali é importante para você, então vamos respeitar o seu tempo, né? Mas na semana você precisa comer 3 coisas diferentes. E eu não especifiquei quantidade nem nada, ela só precisaria experimentar algo diferente. E aí ela começou a desenvolver e praticar isso, né? E aí eu vi que ela começou a praticar 1, 2 semanas, e então a gente foi um momento da gente poder tocar um pouco mais naquele assunto que aconteceu em relação à mãe dela e outras coisas que vinham acontecendo, né? Que eu falei, olha, tem coisas que mesmo hoje você já adulta te remetem lá na sua infância, né? E aí você tem às vezes um bloqueio com várias outras coisas. Uma delas é isso que você me colocou em relação a ser obediente. Então tinha algumas coisas que você não vinha conseguindo praticar naquilo que a gente colocava na semana, como metas, objetivos ou desafios, e você fazia do seu jeito. Você não fazia como era preciso ser feito. E aí depois que você começou a praticar isso, né, que a gente veio conversando, você agora está conseguindo desempenhar isso de uma outra forma. Eu falei, você percebeu isso? Ela falou, puxa, eu não tinha percebido dessa forma, que legal. Ela falou, olha, inclusive no meu trabalho, eu também tinha às vezes algumas situações com algumas pessoas, e aí você me falando isso agora, pois é, eu comecei a ter um melhor relacionamento e aceitação de algumas coisas. Eu falei, puxa, que bom, né? E aí eu falei para ela outras coisas assim, né? Que agora ela já estava mais aberta, ela estava entendendo, mais receptiva. E eu falei, você agora parando para avaliar, às vezes na sua atitude, né? Você acredita que você comendo só o que você tinha vontade, consigo mesmo, você tinha uma atitude egoísta, você acredita? Ela falou assim, sim. Eu tinha assim uma atitude egoísta porque eu só comia o que eu queria. Eu não comia aquilo que realmente era necessário, que fazia bem para o meu corpo, né? Então, se eu parar para avaliar assim, sim. Eu falei, agora você realmente, além de beneficiar o seu corpo, transformar, às vezes, a sua atitude aí, às vezes em egoísta, consigo mesmo em altruísta, com você próprio, que você vai se beneficiar, o seu corpo, outras coisas que você às vezes tinha algumas dificuldades, você viu que agora você não está tendo mais. Aí eu falei para ela que assim, às vezes, quando a gente tenta persistir muito em uma coisa, às vezes a gente tem que melhor ver as outras opções, que exatamente foi o que eu fiz com ela. Você vê, a gente transformou uma situação em um sentimento que ela tinha e outras coisas começaram a melhorar
sem a gente desgastar muito tempo ou muito esforço. E aí, com o tempo, depois dessa situação com a mãe, a gente foi conversando, né? E hoje transformou esse sentimento dela com a mãe. A gente começou a fazer algumas coisas, a escrever uma carta, depois ter um diálogo. E hoje, realmente, esse assunto já foi transformado em sentimento, às vezes, de trauma difícil, com um sentimento de gratidão. E aí ela parou para fazer algumas avaliações dela mesma, né? Como, às vezes, ela falava assim, olha, eu tenho dificuldade, às vezes, de eu me empenhar em algumas coisas, porque ela tentava fazer algumas coisas, como ela tinha autoestima baixa e ela não chegava no resultado, ela achava que não tinha força. E aí o que eu coloquei para ela sempre, para ela lembrar, eu falei assim, olha, agora que a gente tem esse desafio, para pensar uma coisa, você realmente é capaz, se empenha, acredite e força, você vai conseguir, você é capaz. E aí isso foram palavras que às vezes contribuíram e ajudaram a ela a conseguir transformar esse tipo de sentimento que vinha acontecendo. Às vezes agora ela está comendo novos alimentos, novas coisas, por situações que aconteceram. Eu sei que às vezes eu estou trazendo só um paralelo, uma situação que aconteceu com uma pessoa, outras coisas são de formas diferentes. A ideia aqui é só partilhar um conhecimento e algo que aconteceu de fato, de forma verdadeira. E essa pessoa, quando ela identificou e foi sincera com ela mesma em relação a mudar, realmente ela querer se esforçar, é claro que da minha parte eu estava ali dando uma motivação, não deixando ela desistir, falando, olha, força, se empenha, seja obediente, você vai conseguir, mas eu não foquei naquilo que ela vinha com mais resistência, eu foquei em outra coisa, que às vezes ela estava ali, é como se ela estivesse meio desarmada, ela não pensou que eu fosse pegar aquela alternativa ou aquele caminho. E quando a gente colocou, eu não impus para ela quantidade e nem nada do que ela deveria comer, ela respeitou ela mesma. Ela sabia que ela tinha que se alimentar de 3 coisas novas da forma que ela mesma determinasse que fosse bom. E aí ela foi melhorando e conseguindo gradativamente mudando tudo isso dentro dela. Então aí a ideia é sempre partilhar um conhecimento para o bem. Espero aí que outras pessoas possam aproveitar dessa vivência, dessa experiência para o bem. Quem for novo no canal, se inscreva. Toda semana tem um vídeo novo. Compartilhe aí essa ideia com outras pessoas, tá bom? Muito obrigado, uma ótima semana a todos. Tchau, tchau.